Tour de France 2019, extras da etapa, da sexta etapa. Caso você não tenha assistido o resumo, clica em algum lugar aqui, assista primeiro o resumo, onde tem um pouco da classificação, e isso é apenas um convite para a sala de casa, para nós batermos um papo. Espero que vocês gostem. Por favor, participem com os comentários, que é sempre bacana. Às vezes é meio solitário ficar falando com a câmera, e é muito legal quando vocês escrevem aí. Bom vídeo. Então vamos conversar a partir de agora. Para quem gosta do resumo já foi, apesar de ter sido longo. Agora relaxa na sala de casa, literalmente, conversando. Os 160 quilômetros, quando a gente olha para a altimetria 7 montanhas, eu não acho que todos os ciclistas têm o mesmo conceito de dificuldade. Por quê? Obviamente, ali são todos profissionais, quando eles olham isso, eles estão muito mais preocupados em manter o ritmo do que sobreviver, né? Não é como nós, amadores. Será que eu consigo completar? Todos ali conseguem completar. Se você pegar o tempo do último ciclista que completou hoje, e se qualquer um de nós formos tentar fazer alguma coisa próxima, é praticamente impossível. Eu lembro que quando eu fui durante 3 ou 4 anos consecutivos fazer o l'étape do Tour, que é uma etapa do Tour de France, para os amadores. Geralmente acontece um dia antes ou um dia depois da etapa oficial. Eu lembro que, em geral, o tempo do último colocado da etapa dos profissionais, ele ainda era mais baixo do que o tempo de quem ganhava o l'étape. Então, só para ter ideia do que esses caras fazem. O que eu quero dizer com isso? Quando eles olham essa altimetria, eu acho assim, 50% se sentem confortáveis, que são os caras que têm uma boa montanha. 50% ficam desesperados, que são os gregários de plano ou os sprintistas. Mas a mesma coisa acontece nas etapas planas. Quando um cara de montanha menor, que tem uma menor potência absoluta, que é o que importa no plano, quando o cara vê uma etapa plana, tipo 200 quilômetros, o cara pensa, ele vai dormir, ele fala assim, vamos ficar aqueles caras que tem uma potência absoluta, absurda, puxando a favor do vento, contra o vento, e eu, pequenininho, vou ficar lá tentando sobreviver. Então, esse lance de considerar que a etapa é difícil simplesmente porque tem montanha e é difícil para todo mundo, não, eu acho que as etapas planas, elas também podem ser extremamente difíceis para os caras que são os escaladores. Então, por isso que o Tour de France não tem nenhum dia que é fácil. Todo dia é muito difícil. 7 montanhas, com a primeira logo a 20 km da largada, o que poderia ser extremamente desgastante. Provavelmente deve ter cara que ficou aquecendo para tentar já sair forte, principalmente aqueles que saíram na fuga. A fuga tinha os 14 ciclistas, foi muito legal. Foi estranho ver o Greipel, o sprintista, eu acho que ele precisa aparecer. É uma pena ver um ciclista que já deu tanta alegria no sprint, né? O Gorila, ele é extremamente forte, rápido. Eu acho que, eu não lembro, 2016, 2015, ele ganhou na Champs-Élysées, foi uma vitória fantástica. Mas o mais bacana foi ver o trabalho de equipe do Thomas De Gendt e do Tim Wellens, trabalhando juntos para que o Tim Wellens faturasse mais pontos para ampliar os pontos na classificação de Rei da Montanha. E daí ficavam ali junto, né? O Giulio Ciccone também tentando conseguir alguns pontos. Lembrando que o Giulio Ciccone teve uma ótima participação no Giro de Itália. Eu não me recordo exatamente, mas talvez entre os top 20, Giulio Ciccone muito forte. Então foi muito legal ver a fuga trabalhando junta. O Thomas De Gendt, depois que eles faturaram ele ajudou o Tim Wellens a faturar os pontos de Rei da Montanha, o Thomas De Gendt tentou fazer uma fuga, mas acho que ele já estava bem desgastado, ele acabou sendo neutralizado pela fuga depois e acabou sobrando da fuga, porque durante boa parte ficaram na fuga o Ciccone, o Thenus, o Tim Wellens e o Maurice da Team Group Gobert. Foram esses 4 ciclistas que protagonizaram os momentos finais da fuga, até que eles chegaram na última montanha, onde o Thenus e o Ciccone foram os caras que decidiram com a vitória do Dylan Teuns e
a camisa amarela para o Ciccone. Lá no pelotão, o que me chamou a atenção, e por conta do comentário dos comentaristas inclusive, até o meio da competição, o pelotão ele foi conduzido por um único cara. Caspar Asgreen, da The Koenig Quick Step, 24 anos, 1,92 m, 75 quilos. Moleque, 24 anos. Um cara com 24 anos para ter maturidade, para estar num Tour de France e conduzir um pelotão com tanto cara experiente, é realmente de tirar o capzinho. Caspar, você é um monstro, cara. E é engraçado porque, assim, uma das coisas que eu fiquei mais surpreso quando eu ia lá no Letap do Tour, quando você vê pessoalmente esses ciclistas, eu lembro que quando eu vi o Cancellara, dava a impressão que o Cancellara é forte, grande, né? O Cancellara era super magrinho. Você vê esse Caspar Asgreen, quando você olha na imagem, dá a impressão que o cara é gigante, ele é alto. Ele tem 1,92 m, mas você imagina um cara com 1,92 m que pesa 75 quilos, ele é extremamente magrinho. Os maiores caras que a gente olha na televisão, quando você vê pessoalmente, eles são caras extremamente magros. E os caras que são magros, os escaladores, eu lembro que no ano que eu fui, estavam os dois irmãos Schleck, eles são extremamente magros. E naquela época não eram tão magros quanto eles são agora. Então, o Caspar Asgreen, é um absurdo o que esse cara faz, passando por montanha, sendo grande, ele pode não ganhar a etapa, certo? Mas geralmente o amador, quando o cara é grande, ele, eu não escalo. Pô, o cara tem 1,92 m, entendeu? E passou por todas as montanhas. Não dá pra comparar amador com profissional, né? Teve uma imagem que foi muito legal. 30 quilômetros pro final, o Luiz Leão Sanches, da Astana, ele pegou e ajudou, ele pegou e deu a mão para puxar, para dar uma estilingada num ciclista da Cofidis, se eu não me engano. Por que ele fez isso? Porque o ciclista da Cofidis estava atrás dele, pelo que parece ele perdeu o ritmo e ele não teve tempo de conectar o cara que estava atrás dele com o pelotão, que é algo que é muito irritante, que acontece muito num pelotão entre os amigos, mas também no pelotão entre os amigos ninguém tem a obrigação de fazer isso. Mas o que seria extremamente ético, o que seria extremamente educado, se você está num pelotão, quando tem uma linha, antes de perceber que você vai sobrar, faz um sinal pro cara, tipo, vou sobrar, traz o cara, vai pro lado, traz o cara que tá na sua roda até a última roda do pelotão, coloca ele lá, e daí vai... morri. A pior coisa que tem, eu tô falando porque aqui no pelotão tem um cara que pedala super bem. Daí, às vezes o pelotão tá super rápido, para os nossos parâmetros, super alongado, contra o vento. E daí, de repente, o cara, ele para de pedalar, tipo, não, cansei. Como assim, cara? Avisa, conecta. Então foi, até entre os profissionais eles têm essa preocupação, né? Isso cria um respeito muito grande, porque o cara, ele tá preocupado em, né? Pegou, deu uma estilingada e ajudou ali o cara da Cofidis, ou pelo menos tentou fazer com que ele faça. Então quando nós estivermos no pelotão, se nós percebemos que a gente vai sobrar, tenta, antes disso acontecer, faz um sinalzinho, faz pro cara fazer assim, vem para a roda do último, porque eu vou sobrar. Isso foi muito legal. 4 quilômetros, olha a brutalidade da última montanha. 4 quilômetros, apenas 4 quilômetros para a chegada, para o topo. O Ciccone e o Thenus, eles tinham 3 minutos do pelotão, o que parece ser muita coisa, certo? Para 4 quilômetros, 3 minutos, parece ser muita coisa. Mas era tão inclinado que o pelotão tirou praticamente 2 minutos em 3 quilômetros. Na verdade, eu anotei 4 quilômetros, mas eu acho que eles tiraram 2 minutos em 3 quilômetros. O que é muita coisa, né? Isso quer dizer que os caras que estavam no pelotão lutando pela classificação geral, eles têm um poder de aceleração de 1 quilômetro, 2 quilômetros, que deve ser algo brutal de acompanhar de perto, numa bike elétrica, com turbo.
Daí tem o lance que eu comentei do Mikel Landa quando o Mikel Landa atacou. Pode parecer implicância com a Movistar, e deve ser mesmo implicância minha pessoal. Mas a implicância nunca é desejando mal pelos caras. Aqui, pelo contrário, é tanto cara bom, mas ao mesmo tempo parece que não tem organização. E os comentaristas, durante a etapa, eles sempre ficam comentando, eu conheço tal cara, eu conheço tal diretor, já pedalei. Então assim, ali acabou a etapa, né? Eles acabaram o trabalho deles. Os caras, eles se encontram, né, no restaurante, no refeitório do hotel, e quando eles são amigos, eles conversam, né, sobre um cara tá trabalhando numa equipe, o outro em outra equipe, e eles comentaram não diretamente, mas deu a entender que parece que o Mikel Landa, ele meio que não obedece ninguém, não. Ele faz o que ele acha que tem que fazer e pronto. E não dá pra imaginar que é mentira, porque quando a gente lembra da história quando ele tava na Sky, que ele deu o chilique lá com o negócio do Chris Froome, que parece que ele recebeu uma ordem que ele não gostou, ele ficou todo chiliquento. Então eu acho que o Mikel Landa é um cara chiliquento. Ser chiliquento e vitorioso, ok. Ser chiliquento e não mostrar por que você dá o chilique, aí já é uma outra história. Eu não estou dizendo que ele é um mau ciclista. Eu estou dizendo que talvez seja consequência de uma equipe que não consegue domar. Eu acho que esse cara tem que ir para uma equipe belga, né, ir para Lotto Soudal, ir para The Koenig Quick Step, ir para uma equipe lá dos Países Baixos, que a primeira dessa que ele ia aprontar, os caras mandam ele embora. Tchau. Ah, por quê? Tchau. Vai para sua casa. Eu acho que é isso, galera. A etapa de hoje foi muito bacana. Eu me empolguei aqui no bate-papo. É que hoje, realmente, eu gostaria que nós estivéssemos numa sala gigantesca, vinho, pizza, para quem não toma vinho, refrigerante, água, o que for, pra gente ficar falando sobre essa etapa, ficar assistindo todo mundo ao vivo, comentando cada movimentação, principalmente da fuga. Eu adorei a fuga hoje, foi quase mais impressionante do que assistir o pelotão. Thibaut Pinot é o cara que eu vou torcer. Eu não acho que ele tem chances reais, mas eu gosto de torcer pro azarão, e eu acho que não é azarão, não. O cara deve ter treinado muito, e com certeza se ele conseguir fazer algo especial, que seja um pódio no Tour de France, o cara vai ser colocado lá em cima pelos franceses. É isso. Deixe seus comentários, por favor. Rafael, vou providenciar um capzinho top pra você. Tchau, desculpa, ficou longo, mas eu gostei do bate-papo. Caso vocês não tenham gostado, por favor, manifestem aí a opinião de vocês. Tchau.